Cara, a Sandra esqueceu tudo. Esqueça a família. Peguei o celular aqui. Eu tava pensando no índice, não. Eu tava pensando no Marcelo Coutinho, que é nosso convidado. Você vê que eu não tô Tá valendo aí. mais nada, né? Você tá valendo menos que o índice, Coutinho. Nossa senhora, queríamos um monstrinho, tá Fez vendo? um esforço. É assim pra que tá nasce um monstro. É que eu tô vendo uma movimentação Eu tô pensando aqui. no índice. Tô vendo uma média móvel se aproximando. Ah, é? Ih, olha aqui. Ô, Leozinho, será que minha tela já tá aparecendo aí? Não, por enquanto não. Pera aí que eu vou compartilhar minha tela. Vou te contar uma coisa, viu, senhoras e senhores? Estamos criando um monstro mesmo. Coutinho, seja bem-vindo. Boa tarde pra Tá você. lindão, tudo bom? Tô bem, Coutinho. Bom. Obrigado por estar aqui hoje. Sei Sempre. que foi um esforço pra você estar aqui. Eu nem olhei mensagem de WhatsApp, porque eu tinha certeza que você não ia nos abandonar, viu, Nunca. Coutinho? Nunca, queridão. Bom, Coutinho, vou pedir pro Leozinho, o coração sem resistência. Que isso? Coutinho hoje mais cedo passou, isso, foi fazer Léo? um exame, mas também não tá... Calma. Coutinho, não tá assim, né, Coutinho? Isso é bullying do amor. É, mas a saúde tá bem, Coutinho? Tá zerado. Tá pronto pra Ixi, próxima? Pronto pra próxima. Muito bem, Coutinho. Vai conseguir jogar o jogo lá, né, o Picobol. Não vai infartar na quadra. Pessoal, vocês estão sabendo, né, que o like de vocês está valendo. Quantos likes a gente precisa de 500? 2.000, tem que bater 2.000. Pessoal, a gente tem que fazer 500 likes. Se vocês, por favor, se preparem. Save the date. Você vai ter Leonardo Levati e Vinícius Custódio contra Marcelo Coutinho e Moreno jogando pickleball a ser transmitido. Vamos transmitir ao vivo? Não, nós vamos gravar primeiro, tal, porque vai Já que... decidiu tudo aqui. Já tá tudo feito. Vai que a gente ganha de lavagem, né? Vai ficar um negócio meio estranho. De né, lavagem. tal, né? Aí vocês vão ver assim, o Moreno já vai comprar as faixinhas, munhequeira e O tal. Moreno vai jogar de faixinha? Mas o Moreno vai, a gente vai na Centauro no final de semana, vai comprar duas munhequeiras, faixinha da Nilsan. Na Nilson? É, da Nilsan lá, vai ter lá o desenhinho e tal. Gente. Ah, É pickleball ou pickleball? é pickleball. Pico. Pico. Pickleball. Pickle. É frescobol de gente rica, tá bom. Pickleball. Coutinho, a Sandra tá doidinha pra comprar índice, olhando no tristeza. gráfico do curtíssimo prazo. Fala pra gente, por favor. Ó aí o mini índice. Essa é a minha tela, né, Leozinho? Ó como ele veio se desidratando, e aí a Sandrinha deu a acha que agora... Você acha que vira, Sandrinha? Ai, Você acha que ela vai dar um abaulamento e vai subir ali? Quem sou eu pra dizer Vamos lá, alguma Sandrinha. coisa, né, Não, eu confio em Coutinho? você, Mas, Sandrinha. Vai. olhando assim, eu Mete a boleta, tô Sandrinha. achando que é pra cima. All in, vambora. Coutinho, Ibovespa, mini índice, mini dólar pra galera que tá conectada junto com a gente. É, melhor Boa você. tarde, pessoal. Melhor. Tudo bom? Vamos lá. Minha tela vai aparecer pra vocês, tá? Já tá Então, no assim, jeito. a história do mini índice a gente já conhece, sobe como se não houvesse amanhã. Cota 1 no 58, restrito no 58 com 1 no 61, a gente tá no meio do caminho, né? Aqui a gente tem um fractal de terceiro movimento, né? Então ele ficou restrito aqui nessa 61,8, então o Fibo vai fazendo a sua mágica e aí por enquanto o mercado cai, né? Cai 0,56, que é praticamente nada. Falar que o mercado virou, vai virar, enfim, assim, tem que acontecer muita coisa, mas ok, temos finalmente uma desaceleração, ainda que como o mercado não acabou, vai que esse cara vira tal e a vida vai seguir. Normalmente seria mais um dia de alta. De qualquer forma, ok, cautela, você tá em uma retração de FIBO, você tá numa desaceleração, comprados em mini índice, fiquem atentos, day traders de plantão que forem fazer compra, eu desaconselho, então só por favor ficar atento aí para não começar a devolver. Dólar também tudo sob controle, lado direito da tela, R$ 5,285. Parte inferior do gráfico, repicou certinho aqui, ó, nessa expansão de 200% do FIBO. O dólar faz um movimento síncrono com o índice, né? Ou seja, índice para baixo, dólar para cima, tudo sob controle. Indo para o intraday a gente dá uma olhada, mas o perfilzão é esse. É índice para cima, desacelera hoje, dólar para baixo, desacelera hoje. Falar que virou, não, a gente ainda precisa de mais um pouquinho. Indo para o gráfico de 4 minutos, então vamos agora atender os day traders de plantão. Boa. O que a gente tem? A gente vai tirar só isso daqui, que esse FIBO é de ontem, e a gente mantém o padrão gráfico que a gente via. O índice a priori ele é para baixo, né? Então você tem um cai, lateraliza, cai, corrige, cai, lateraliza, deveria cair. Então o índice a priori ponta vendida, você está no meio do movimento, o melhor ponto de venda desse cara, você vai colocar ele abaixo de 1,58,910. A formação gráfica é não favorável, por quê? Porque você está vendendo na parte de baixo. Lembra-se que vender a gente vende em cima. Então é uma venda que eu vou classificar ela como especulativa. Por favor, fiquem atentos quem eventualmente achar que é venda. Para mim é mais uma manutenção de movimento. No caso do dólar, gráfico de 4 minutos,
O dólar, ele pegou certinho, olha só o dólar fazendo fractal. Foi lá na 5,285, certinho, subiu, voltou. Esse aqui é aquele movimento, né, que eu chamo de queda, leve e alta, posterior queda. Então o dólar já fez a queda, o dólar já fez a leve alta e o dólar agora começou a posterior queda. Aqui gera-se uma dissonância. Por quê? Porque você tem índice para baixo e dólar para baixo. Então, como o mercado ele a priori está acoplado, um dos dois está mentindo. Então, por isso que a minha venda no índice eu fiquei meio ressabiado e acho que ela é desfavorável. Então, eu ficaria mais como manutenção no índice. O dólar faz aqui um movimento baixista. A venda, eu aguardaria uma figura gráfica, que ele simplesmente fez um harmônico, sobe, desce, mas meio sem figura. Fica meio solto, intervalo muito grande, alta probabilidade de quebrar. Então, por enquanto, eu, mais conservador, deixaria esse cara como manutenção em ambos os lados. Nesse caso, Coutinho, se eu entendi bem o que você está dizendo, não tem nenhuma operação de curtíssimo prazo clara, evidente, nem para índice, nem para dólar tá agora. Correto, eu não faria faria jogar nada. Uma moeda para cima. Agora eu não faria nada. O índice, ele é venda, tá subindo no último candle, o dólar também seria a venda, só que o dólar ele simplesmente cai sem montar figura. Eu faria manutenção nos dois. Muito obrigado, Coutinho. Daqui a pouco a gente vai mergulhar aqui nos ativos do mercado doméstico. Tem membro do canal que inclusive mandou um super chat. Coutinho, poderia analisar Porto Seguro tendência de baixa? Onde seria a compra? É o primeiro papel que a gente vai analisar, porque além de ser membro do canal, nosso telespectador ainda mandou um super chat para cá. Nem precisaria mandar o super chat, porque ele já tem prioridade, é o Flávio Guedes, mas ele quer muito que o Coutinho fale de Porto Seguro. Então vai ser o primeiro papel. Mas antes, Coutinho, vamos lá para o mercado internacional, porque me parece que a notícia também no mercado internacional, principalmente quando a gente considera o petróleo, mas a gente vai falar do petróleo. Ih, olha o Bitcoin no gráfico de 5 minutos, hein? Bitcoin. Daqui a pouco a gente vai falar do Bitcoin também. Sandrinha, você nos ajuda primeiro para falar sobre S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. Vamos nessa, trader Sandra? Vamos lá, Vini. Começando então pelo S&P 500, operando agora na estabilidade. Leve alta de 0,05% aos 6.849 pontos. Para Dow Jones, é alta de 0,87%, 48.346 pontos. Nasdaq destoa e recua nesse momento 0,36% aos 23.385 pontos. E para fechar, Russell 2000 avança 0,40%, 2.468 pontos, Vini. Muito obrigado, viu, Sandra? Vários papéis do setor de tecnologia estão renovando agora a mínima intradiária. Olha o S&P 500 no gráfico de 5 minutos, senhoras e senhores, como desde a abertura do dia de hoje, vem forte para baixo, né? Tem algumas tentativas de repique para cima, mas não consegue sustentar essa movimentação. Eu vi um telespectador falando para monitorar no gráfico de 60 minutos. Coutinho, a pergunta foi da nossa audiência. No gráfico de 60 minutos, eu achei uma boa pergunta. Dá para dizer que o S&P virou? Perdeu a tendência de alta? É isso que a nossa audiência quer saber. Gráfico de 60 minutos do S&P. Fica à vontade, Coutinho, para falar também de Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. Então vamos falar primeiro dos 60 e a gente dá uma olhada. Olha só, quando você olha para o gráfico de 60 minutos do S&P, o que você tem? Parte de baixo, parte de cima. Parte de baixo, quando você olha a movimentação, aqui é isso daqui, ó. Você sobe e aí você começa a perder ímpeto. Então assim, falar que o S&P virou, tá errado. Falar que o S&P desacelerou, tá correto. E aí você pode pegar, nota que você tem topos e fundos ascendentes, né? Então você tem um fundo acima de outro, você tem um topo acima de outro, então ele ainda não virou. A última fibadinha que você pode dar é, por exemplo, daqui para cá. Então o S&P agora seria uma correção, 6.837 pontos para posterior alta. Então o que você tem no gráfico de 60 do S&P é uma desaceleração e um suporte a 6837. Quando você pega e dá uma olhada no corpo total, aí sim tem coisa interessante. Vamos jogar esse cara no diário de novo, que eu preciso dele. E aqui me chama a atenção o seguinte, quando eu olho, deixa eu só limpar esse cara, e aqui aconteceu alguma coisa, meu canal sumiu, depois eu ponho. Olha que interessante, Dow Jones sobe bem, 2 dias. Quando eu olho o S&P 500, sobe menos. Quando eu olho o Nasdaq, e aí Nasdaq eu faço uma associação com as techs. Nasdaq cai. E você vê Russell 2000 ali no meio do caminho. Então você nota que no mercado americano você tem uma, vamos chamar de sintonia das coisas, né? Então você vê que o Dow Jones, tratando como economia geral,
você tem uma alta generalizada, o S&P 500 menos, mas me chama muita atenção realmente você ver Nasdaq esmagada, né? Então Nasdaq está aqui lateralizada, quando você contrapõe os candles de Dow Jones com os candles de Nasdaq, fica extremamente evidente, e aí você vai, olha Russell 2000, que são as small caps, e você vê algo ali mais ou menos no meio do caminho. Então assim, o mercado americano na semana passada falava-se de, é a correção, vai cair 10, vai cair 20, aí eu falei para vocês, beleza, vamos deixar cair 3. A hora que cair 3, a gente começa a preocupar. Então você vê que o mercado americano, ele ainda está nessa situação meio híbrida, você não tem nenhuma montagem gráfica que te diga nada em termos dos 4 caras indo para a mesma direção. Falar de queda para o mercado americano eu ainda acho prematuro, assim como acho prematuro você falar de queda para mercado brasileiro, tá? Então assim, segue a cautela, segue o cuidado, principalmente quem está posicionado em Nasdaq, fique atento com a colocação de stops, a gente pode depois dar uma volta nas techs, mas no geral não mudou nada, tá? A gente tem agora o possível fim do shutdown, eu não sei se já acabou realmente, o Senado acho que estava para fazer, depois Vini me ajuda, e a coisa deve voltar, aí vai ter uma bateria de números da economia que vão vir, tal, o mercado tende a se reacoplar, então aqui para mim ainda é cautela lá fora. Fechado, muito obrigado meu parceiro, excelente Marcelo Coutinho. Deixa eu trazer o nome aqui de um telespectador, mandou uma mensagem interessante aqui, é o Romero Salles. Vini, o membro do Fed, o Bostic, anunciou que vai se aposentar em fevereiro, por isso o motivo dessa queda abrupta. É a visão de mercado do nosso telespectador. Nós publicamos há pouco, inclusive foi bem no comecinho do almoço de negócios, a Sandra me alertou aqui, falou, Vini, acabou de sair destaque urgente lá no painel Mover Pro, você pode ver aqui, ó, 12h03, comecinho do almoço de negócios, Bostic, é o Rafael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, vai se aposentar ao fim do seu mandato, em fevereiro de 2026. Então, claro que é uma notícia importante, venha o destaque urgente, mas não é uma notícia surpreendente, no sentido de que o mandato dele vai acabar em 2026. É claro que ele poderia continuar exercendo outras funções, e ao que tudo indica, ele vai se aposentar. Mas me parece que seria muito mais surpreendente para o mercado se ele anunciasse a aposentadoria durante o mandato. Falasse, vou abandonar o mandato aqui e tô saindo. Então ele vai esperar, ele vai cumprir todas as obrigações dele como presidente do Banco Central de Atlanta, e depois disso ele vai se retirar pelo menos do debate público a respeito da política monetária nos Estados Unidos. Ele não vai exercer mais a função que ele tem hoje. Então, eu não sei o quanto isso aqui fez preço, viu, meu amigo? Deixa eu até dar uma olhadinha, vamos ver. Foi 12h03 que saiu a notícia. Então vamos voltar para o gráfico do S&P 500 no curtíssimo prazo, tá aqui. Esse é o gráfico de 60, vamos pro de 5. Vamos ver o que aconteceu 12h03. Ó, esse gráfico aqui, ó, 11h50 até 11h55. 11h55 até meio-dia. Meio-dia até meio-dia e 5. Meio-dia e 5 até meio-dia e 10. A notícia foi publicada na Mover, agência de notícias do TC, meio-dia e 3. Então, a queda começa meio-dia e 10 até meio-dia e 15. São pelo menos 7 minutos depois da divulgação do Bostic. Então eu não consigo fazer essa relação. Mas claro que respeito o Romero, que entende que a queda é por isso. Mas eu não consigo estabelecer essa relação direta não, viu, meu parceiro? Mas tá aqui, ó, 7 minutos depois você tem uma queda importante e o S&P no gráfico de 5 minutos segue a sua trajetória de baixa, opera pertinho da estabilidade, cota agora 6.854 pontos. De acordo com a Black Arrow da Nelogica, a mínima está em 6.849. Coutinho projetou correção até 6.837. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, Coutinho, antes da gente passear, dar uma volta, como você sugeriu aqui, ninguém solta a mão de ninguém no segmento tecnológico dos Estados Unidos. Vamos antes só falar a respeito do Brent e do Bitcoin também. O Brent está recebendo uma verdadeira traulitada hoje, hein, Coutinho? Tá caindo bem. Sandra Lacerda vai nos ajudar aqui, ó, cai. Ih, o volume importa? Cai com volume, senhoras e senhores. Olha que pancada aqui no Brent. Você, Sandra Lacerda. Petróleo Brent agora recua 2,72% pelo Investing.com aos $63,39, Vini. Aqui na Black Arrow a queda é de 2,74. igualzinho, né? Tá no mesmo patamar aí. Você vê que devolve toda a alta de ontem. Na verdade, tem um movimento de alta no dia 7/11, no dia 10/11 e no dia 11/11 ontem. A movimentação de hoje
devolve toda essa trajetória de alta nas últimas 3 sessões e mais um pouquinho ainda. Você observa aqui, ó, investidor que está conectado junto com a gente. O Brent chegou, para quem gosta de acompanhar a média móvel, chegou numa região aqui, ó, da média móvel de 50 períodos no gráfico diário em 6495 e não conseguiu romper. Coutinho vai fibar agora para nós o petróleo. Por gentileza, Coutinho. Bora, a formação gráfica do petróleo é muito ruim, né? Ela é baixista, você tem um canal de baixa gigantesco. Além do canal de baixa, você tem esse suporte a 6336 que começa a se perder, né? Então você tem uma queda, essa queda gera um envelope de alta, esse envelope de alta não se sustenta. Então é aquela figura horrorosa, imaginando que você fosse tradar esse cara de forma direta. Agora a cota é $63,14, o Brent é baixista, o seu objetivo a priori é $59, eu estou fazendo simplesmente uma montagem jogando esse cara para a parte de baixo do canal. Então quem opera derivados de petróleo em termos de papel e estratégia, atenção com isso, porque o Brent da forma que tá, se perder este 6336, dá uma zedada. Obrigado, Coutinho. Bitcoin, Bitcoin também tá longe de estar um gráfico legal. Olha o gráfico de 5 minutos, como o Bitcoin devolveu, ainda sobe, hein? Mas devolveu boa parte da alta. O Coutinho tá no gráfico diário, por gentileza, Coutinho, bola contigo, o Bitcoin na região dos $103 mil. Então, o Bitcoin tá nessa, né? O Bitcoin tá lateralizado, o Bitcoin para mim é para baixo, reitero, tá? Então assim, a gente veio tangenciando $99 mil, quinta, sexta, segunda, o Bitcoin deu uma acordada, foi para 106, ontem tomou uma pancadinha e agora tá no 0 a 0. Figura difusa, figura de curto prazo não tenho, longo prazo eu tenho canal de baixa e pivô de baixa. Então reitero, aqueles que forem comprar Bitcoin, que entendam que isso daqui é uma região de suporte, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo. Valeu, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Para a gente finalizar, antes de olhar ação americana de tecnologia, vamos com ouro, Coutinho. Você vale ouro, Coutinho. Gold, por gentileza. Olha, papel, o ativo vem de uma alta muito expressiva, passou por uma trajetória de correção e parece que quer subir de novo, Coutinho. Vai continuar subindo ou não vai? Olha só, Vini, o ouro, ele tem uma formação gráfica de baixa, né? Só que você vê que no curto prazo, quando o ouro caiu e ele subiu montando um pivôzinho de alta, né? Então é quando você tem duas figuras de fibo, você põe um fibo dentro de outro. Então assim, o que eu falo para quem está posicionado em ouro de forma direta ou indireta? O ouro, ele tem um ponto de venda a 41,92, $4.192. Só que como o ouro, ele tem aqui uma terceira linha acima, então se eu fosse fazer o desenho que o movimento do ouro vai fazer, eu eventualmente faria uma alta um pouco maior para a posterior baixa. Então a gente vai deixar esse cara desenhado assim. Então o ouro de curto prazo, beleza, tudo sob controle, mas o ouro eu vejo em final de movimento. Você tem um pivô de baixa, você tem um pivôzinho de alta, cujo objetivo é muito próximo do objetivo de venda. Então, por favor, fiquem atentos. Não é para encher a mão no ouro, encher a mão seria acima de 4.300, o que está longe. Você estaria aí a $143 de upside para chegar a $4.300, para depois sim a gente pensar. Então, este terceiro segmento eu também iria com cautela. Muito bem, obrigado meu parceiro, valeu, Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. Bom, 2 informações e depois, Coutinho, já para todo mundo ficar na mesma página, deixa eu ver se o Leozinho tá compartilhando a minha tela aqui, ó. Vamos falar de, tem que chamar atenção aqui hoje, hein? NVIDIA. A queda de NVIDIA não é lá grande coisa não, cai 0,20%, mas é um papel que o nosso público sempre gosta. Depois Meta, caindo quase 2%. A gente vai falar de Palantir, que recua 3%. E que mais, hein? E a Amazon? A Amazon caindo 1,17%. Intel destoa na máxima do dia, subindo 0,77%. Também vamos falar de Intel. Então, do segmento de tecnologia, é por aí que nós vamos caminhar hoje. Certo, senhoras e senhores? Antes disso, o Coutinho falou sobre o shutdown lá nos Estados Unidos. Coutinho, tem uma matéria aqui, ó, Sandra Lacerda vai apresentar. Matéria do portal Veja. Câmara dos Estados Unidos, é a Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, vota projeto para encerrar o shutdown mais longo da história americana. Sandrinha, bola contigo, a matéria é assinada pela Amanda Pesce. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai votar nesta quarta-feira, dia 12, um projeto de lei para encerrar o shutdown mais longo da história do país, que paralisou diversos serviços do governo federal há 42 dias, devido a um impasse no Congresso para a aprovação do orçamento do próximo ano fiscal. O presidente da Casa Legislativa, o republicano Mike Johnson, instruiu os deputados a retornarem a Washington após um recesso de 53 dias. Diferente do acordo que os republicanos tiveram que costurar com os democratas,
para passar a medida no Senado, o partido do presidente Donald Trump só precisa se manter unido agora, sem dissidências, para prescindir de apoio bipartidário. Mas a margem de erro é mínima, já que a sigla controla a maioria da Câmara por uma margem de apenas 5 assentos e só pode perder 2 votos para fechar a conta. Depois disso, para cumprir o rito, o projeto segue para a sanção presidencial. Portanto, está bem encaminhado o fim do shutdown nos Estados Unidos. A negociação no Senado era mais difícil do que a negociação na Câmara dos Representantes. Vamos ver se você não tem nenhum membro do Partido Republicano pulando fora do barco, porque isso pode trazer problema, como o texto sinaliza aqui. E aí, para fechar, notícias internacionais, também vi no nosso chat uma galera comentando sobre um atentado que aconteceu na Índia. Então tá aqui a matéria da France Press. A agência antiterrorista da Índia assumiu a coordenação das investigações sobre a explosão de um carro. Essa explosão aconteceu na segunda-feira, na capital do país, Nova Delhi, cujo número de mortos subiu para 12, segundo uma fonte médica. O primeiro-ministro do país classificou a explosão como uma conspiração e prometeu que os responsáveis vão enfrentar a justiça. Temos 12 mortos e mais de 30 feridos na explosão. Foi esse o balanço feito por um diretor médico do hospital local que ajuda nos resgates ou que ajuda ali no tratamento das pessoas que estão feridas. O balanço anterior, antes dessa atualização, era de 8 mortos e 20 feridos. Ainda informações preliminares, vamos ver que atualizações chegam. É sempre muito lamentável quando acontece esse tipo de evento, independentemente da região do planeta. Dessa vez foi na Índia, a explosão de um carro-bomba na segunda-feira na capital do país, Nova Delhi. Por enquanto, infelizmente, 12 mortos. Coutinho, voltamos para o mercado americano para a gente falar de equity. Vamos ver se a gente lembra todos os papéis que eu prometi aqui. Você lembra, Coutinho? Você falou de Nvidia. Isso. Nvidia. E tinha Nvidia. Então vamos começar com Nvidia. Muito bem, Coutinho. Nvidia recuando 0,44% agora. Vamos ver como é que esse cara tá. Vou mandar um abraço aqui, que o Naldito já mandou uma mensagenzinha. O Naldito, Naldex, que é do suporte e resistência. E olha só como as coisas casam. Bela Dama, que é do Fibonacci. Você tá vendo como o mercado conspira em favor do Fibo. Um abraço para você, querido. Olha só, pessoal, Nvidia na tela. Nvidia cota 19198. Formação gráfica ruim. Ponto de compra foi a 18243. A formação do Fibo, ela foi essa daqui, recordar e viver. Você tem a alta, você tem a correção, terceira linha pianinho e a coisa deveria ter subido. Não subiu. Então, assim, comprados, ok. Agora, enquanto esse cara começa a fazer topos descendentes, isso aqui começa a virar um canal. Então, a Nvidia passa a ficar desinteressante em função disso. Então, quem está comprado no papel não está mal comprado ainda. Nota que o Fibo é longo, o movimento ele pode ser longo, mas é algo a ser monitorado. A minha preocupação aqui não é nem a queda de Nvidia. A minha preocupação aqui é a lateralização dela e o cuja oportunidade de ficar com o dinheiro parado. Fechado. Muito obrigado, Coutinho. Segue aqui para minha tela, Leozinho Pinheiro, Coração Sem Resistência, para mostrar o seguinte. Quando você falava, Coutinho, um monte de papel de tecnologia renovando mínima intradiária. Você vê que o S&P engata uma movimentação de baixa. Quando a gente olha a performance no diário, a retração é de 0,08%, então também não é grande coisa. Mínima 6.849 pontos, que está agora. O S&P acaba de renovar a mínima intradiária, está aqui, renovando mínima atrás de mínima. Bateu 6.847, 6.847 agora, você está vendo aqui, junto comigo, senhoras e senhores, os vendedores dominando as negociações no S&P 500. Coutinho, reforço, mais cedo projetou uma correção até 6.837 pontos. Essa projeção segue valendo para o S&P 500, não é, Coutinho? Segue, olha só, se você pegar, S&P tinha um Fibo bonitão, né? Então subiu, corrigiu, terceira linha pianinho, aqui ainda teve duas, né? Bateu na terceira linha do Fibo e bateu na parte inferior do canal. Pegou, ainda fez esse candle aqui maravilhoso, que é um candle de reversão. Ok, S&P reverteu. Agora, o que me preocupa? Sobe menos, vira, cai. Então você está montando aqui aquela montagenzinha de 4 candles, você tem a alta, a desaceleração, a sua reversão e posterior queda. Então, quem está comprado usando o S&P 500 como baliza, por favor, fique atento, porque você está numa eminência de reversão.
passando o ponto que eu passei anteriormente, o próximo ponto de corte vai ser a mínima desse cara na casa de 6.811 pontos. Ô Coutinho, e se há pouco a gente falou aqui no gráfico de 4 minutos do índice e do dólar, que você não tinha ali uma movimentação evidenciada de curtíssimo prazo? Me parece que agora tem. Que é dólar pra cima e índice pra baixo, hein, o Coutinho? mentiroso apareceu, né? Ah lá. Porque olha só, agora, antes o que era o eu dólar tinha? do mentiroso, que ele tava indo pra baixo. O dólar era o mentiroso, né? Então, assim, você tinha a venda no índice que me descaracterizou e eu acertei, né? Porque quando a gente falou, a gente estava nesse candle aqui. E aí o índice ele só subiu, agora ok, marretou, montou o envelope de baixa, então agora você pode pensar. E no caso do dólar, o dólar ele vinha no movimento de baixa, que era a minha inquietude da dissonância índice para baixo, dólar para baixo, então tá aqui o mentiroso. O dólar agora vira, retesta R$ 5,319, monta pivô de alta. Agora aqui eu só teria cuidado porque, de novo, você vai vender o índice em cima do suporte e você vai comprar o dólar embaixo da resistência. Então também leva um pouquinho de risco nessa operação de um eventual repique, até pela não direcionalidade do mercado. Então, eventualmente, se vocês fizerem, faça pianinho. Fechado, muito obrigado, Coutinho. Então, quer dizer, o movimento também já foi, né, Coutinho? Agora é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Eu aguardaria um pouquinho. Não é também aquela figura gráfica que você olha, que você fala, nossa, tá bárbaro para fazer, entendeu? Calma, Sandrinha, respira. Sandrinha, respira. Muita calma nessa hora. Calma, Sandrinha. Sandrinha tá que não se aguenta ali, coitado. Então vamos esperar, senhoras e senhores. Vamos esperar. Enquanto a gente espera, daqui a pouco a gente vai falar de Porto, porque tem telespectador que mandou inclusive o superchat para isso. Só pra gente finalizar o mercado americano, Coutinho. Fala. Prometemos que iríamos falar de Nvidia e Meta. Coutinho, Meta renovando mínima intradiária, caindo 2,5% agora. Dobra a Meta ou não dobra, Coutinho? Olha só, a Meta tá numa situação extremamente desconfortável, né? Maria, ó, caiu, corrigiu, caiu, montou 2 pivôs de baixa, bateu, ia falar passou, mas já eu vou ser bulimado, quer ver? Da terceira não passa, da terceira não passou, restrito $601,81. Da forma que esse cara tá, ele começa a lateralizar para montar um novo envelope de baixa e jogar a Meta mais para baixo ainda. Se você tá comprado em Meta nessa situação, bom, você já estava mal comprado, permanece mal comprado. Meta agora te dá como objetivo $590 e se azedar 528. Quando você olha para o gráfico de Meta, extremamente didático, né? Eu acho que é isso daqui que eu falo muito para os meus alunos. Olha só, você sai de uma acumulação, você sobe, você vai para uma distribuição, depois da distribuição você desce. Então você vê que a própria formação gráfica de Meta está extremamente bem montada. A Meta é para baixo, Bitcoin é a mesma coisa, peço cuidado. Aqui 612, 590, 528. Muito obrigado, Coutinho. Saímos de Meta para a gente falar agora a respeito de Palantir. Ih, Palantir está recuando quase 4%. Você assistiu aquele filme A Grande Aposta, não assistiu, Coutinho? Do Michael Burry? Assisti. Ele projeta o Crash de 2008, né? O nosso Lucas Wood, pescador, assistiu ontem. Falou, pô, o filme é bom mesmo. E que bom que eu assisti ao filme trabalhando na TC News, porque você consegue entender melhor o que acontece no mercado. Eu assisti sem trabalhar, antes de trabalhar no mercado financeiro, já achei o filme bom. Os atores são bons, o filme é dinâmico, tem... Enfim, o filme é legal. Mas quando você entende o que está acontecendo ali, aí o filme é espetacular. Eu reassisti depois de trabalhar no TC e recomendo. Por que falando de tudo isso? Porque o Michael Burry entrou vendido em Palantir. E olha, me parece que desde que ele entrou vendido, ele deve estar ganhando uma grana aí, viu, Coutinho? Olha só, o gráfico de Palantir, eu até tinha recomendado uma compra nesse 183, que eu fiz o paralelismo entre Palantir e YouTube, né? A Palantir teve um bom resultado, o mercado penalizou, YouTube teve um bom resultado, o mercado penalizou, a penalização de YouTube foi menor. E aí eu falei que era uma oportunidade de compra com desconto. No caso de YouTube deu certo, né? YouTube ela pegou, gapou, subiu no intraday, fechou em alta no dia e YouTube continuou subindo. Palantir, lamentavelmente não. Apesar da formação gráfica ser praticamente a mesma, Palantir se comporta de forma diferente. Então, no caso aqui, nota que aquele upside que eu esperava que fosse nos $183, ele chegou a vazar, depois ele voltou e ele meio que deu uma agarradinha. Eu ainda entendo que está bem comprado. Você vê que a formação gráfica, ela não é uma formação gráfica de baixa. Ela simplesmente não deu certo, pelo menos na velocidade que a gente queria, que era na hora. Esse cara pode dar uma lateralizada, pode subir, a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo. Quem está comprado, para mim, permanece bem comprado, só que nota que você está praticamente no ponto de entrada. Então eu acho que vale um stopzinho para não ficar
tomando calor, pode colocar aqui abaixo, usar volatilidade, fundo de candle, a técnica que você queira usar, para você eventualmente, se Palantir der errado, se a minha estratégia der errado, aí esse cara sai de 183 e vai para 169, aí vai machucar um pouquinho, tá? Então, por favor, podem manter, mas com atenção. Obrigado, Coutinho. Amazon, por gentileza, meu parceiro, Marcelo Coutinho. Amazon recuando praticamente 1,5% agora. O ativo é negociado na região de $245. No caso de Amazon, vamos primeiro dar uma limpada nesse gráfico. Aqui tem um monte de linha desenhada aqui, aí fica mais fácil. Olha o Picasso do mercado. Olha só. Olha só. Calma, Coutinho. Olha só. A Amazon tem esse gap aqui, né? Deve ter sido um outlier, tem alguma coisa que pegou. O papel transitava $220, transita 245. A formação gráfica de Amazon, ela lamentavelmente também não é interessante, tá? Por quê? Porque você vinha numa região de desaceleração, e essa região de desaceleração, que se você der um pouquinho mais de zoom, é uma região de venda, com esse gap, ele pega e desloca, mas o deslocamento gera uma nova figura de baixa. Então, assim, quem está comprado em Amazon está felizão, o papel saiu de 220 e foi para 240, mas está cotado de uma forma que graficamente também não tem nada muito interessante. Você tem dois suportes, 245 praticamente em cima dele, 238. Então, assim, quem está comprado em Amazon, por favor, tem que ter uma estratégia de saída, tem que ter um stop em alguma região aí, e aí, por favor, utilizem qualquer técnica que vocês queiram, porque isto daqui é um pivô de baixa. Então, esse cara pode projetar, perder 245, perder 238 e começar a cair. Muito bem, obrigado, Coutinho. Vamos falar de Intel, que eu também prometi. Só que Intel que estava subindo, estava destoando dos pares, já voltou tudo. Enquanto o Coutinho prepara o gráfico de Intel, só quero mostrar como acentuou o movimento de baixa. O Coutinho vai fibar depois Bitcoin e Brent no gráfico de 4 minutos. Sandra vai me ajudar aqui. Olha o que está acontecendo com o Bitcoin no gráfico de 5 minutos, senhoras e senhores. Tá indo como se não houvesse um amanhã. Indo para onde? Indo buscar o pré-sal. Perdeu a região dos $103 mil. Sandra Lacerda fala de Bitcoin. Bitcoin acentuou viés de queda, recua agora 0,78% aos 102.680... Perdão, 102.649 dólares aqui pra mim, Sandrinha. Pra você aí, tá corrigindo? $102.699, Vini. Fechado. Muito obrigado, minha parceira Sandra Lacerda. Então tem uma diferença pequena, porque a Sandra monitora pelo Investing.com. Eu tô olhando aqui a Black Arrow da Nelogica. Na Black Arrow da Nelogica, $102.649. Olha o Brent. Esse é o gráfico diário, mas eu vou pro curtíssimo prazo também. Ó, que escorregador o Brent. Diferentemente do Bitcoin, que cai de elevador, o Brent vai caindo de escada, mas assim, cada degrau para baixo não parece que não tem um degrauzinho de alta, né? Teve um aqui, ó, né, um filho único de mãe solteira, meio-dia, e só, né? Subiu para voltar a cair, senhoras e senhores, abaixo do patamar de $63 do barril do Brent. Daqui a pouco a fibada no curto prazo no Brent e também no Bitcoin. Agora, Coutinho, você fala pra gente de Intel, meu parceiro, por gentileza. Intel, Coutinho. Vamos dar uma olhada nesse cara e vamos ver. Peraí que aqui ele não quer entrar, volta. Não, pede com carinho que vai. Vamos lá, lindinho, ó, volta. INTC. INT, olha lá o bullying. Tava com saudade desse bullying. Demais! Paixão! Olha só, no caso de Intel, formação gráfica desfavorável, né? Então, assim, Intel tinha um pivô. Eu até desenhei aqui, ó. Isso aqui deve ter sido feito, eu acho que até semana passada, eu nem me recordo de ter analisado Intel essa semana, que Intel poderia lateralizar. Eis que Intel lateraliza. Esta é a informação número 1. Informação número 2 é que isso daqui é um envelope de baixa, né? Então, esta lateralização já configura Intel de uma eventual queda. Então, por favor, quem está comprado em Intel nesta figura passa a estar mal comprado. Intel não pode perder 3660. Se perder 3660, você está falando de Intel a 3300. Muito bem, obrigado, Coutinho. Para a gente ir para o mercado brasileiro, Coutinho, vamos só fibar no gráfico de 4 minutos Bitcoin e Brent, para quem está de olho nesses dois ativos. Bora, então vamos lá. No caso do Bitcoin, Bitcoin baixista, isso aqui a gente já cansou de falar. Então fiquem atentos, né? 102,668, gráfico de 4 minutos nesse cara. Quando você olha o gráfico de 4 minutos do Bitcoin, olha só, de novo, teoria de Dow, os meus alunos que estiverem assistindo, pianinho, né? Então você tem parte inferior do gráfico, parte superior do gráfico, parte inferior do gráfico. Então, formação aqui está completa do movimento, iniciando o próximo. No caso de movimentos de baixa, o que você tem? Você tem o primeiro movimento, caiu, lateralizou, caiu. O segundo movimento, caiu, lateralizou, caiu. E agora você está aqui numa desaceleração de queda. Então ainda é para baixo, Bitcoin baixista. Eventualmente aqui
nova alta ou nova leve alta para posterior queda. Bitcoin, por favor, day traders de plantão. Day trade de Bitcoin hoje é na ponta vendida, então achem pivôs de baixa, envelopes de baixa, figuras de cunho baixista. Se você bater uma boleta de Bitcoin aqui, você está indo contra a tendência de mercado de curto prazo. Fiquem atentos, perdeu aquele 103, Ixi, Maria, olha, perdeu tá aquele bico, 103, e da forma que está indo agora, vamos jogar no de 15 só para não ficar eu muito vou vender isso aí granularizado. agora, Coutinho, no torneio, viu? Vai lá, all-in? Não, all-in não. Eu vou vender aqui Bitcoin. Então vai lá então. Olha só. Vai lá então, seu trouxa. Fiquem O Coutinho, vai lá. Vai lá então. Vai lá se ferrar. Fiquem atentos. Mas é uma boa venda, né, Coutinho? Eu não tenho figura gráfica de venda, lindinho. Ah, agora já vendi. Então... Agora lascou. Já tô perdendo R$30. Então você como trader, eu vou dar uns diazepam pra você. Agora é na base da fé. Tô vendido no Bitcoin. Então pronto. 102, 570, tá? Vou dar uma fibada aqui agora pra poder dar uma mão pra ele, pra ver onde é que esse Bitcoin vai parar, né? Porque agora já que ele vendeu, então vou ver qual é o ponto de recompra. Vendi mal pra caramba. Ó, você vendeu próximo de um suporte a 102,479, objetivo do Bitcoin 101,769. Muito bem, agora é isso. É na base da fé, é na base do amor. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Daqui a pouquinho, Sandra Lacerda com informações de Scott Bessent. Fez alguma operação aí no seu torneio ou não, Sandra? Eu pensei, mas não vendi não, viu, Vini? Tô só acompanhando por aqui, acho que não vai ser uma boa venda, não sei. Ih, não quer me gorar, vai pra lá. Ó, eu tô vendido no Bitcoin, comprado no dólar e vendido no índice. Vai todo mundo perder. É, se lascar. Vendido no Bitcoin. Vendido no Bitcoin, comprado no dólar e vendido no índice. Deus nos proteja. Ih, vamos ver o que acontece até 1h30, a hora que o Coutinho estiver aqui, hein? Vamos lá. Coutinho, Porto Seguro, nosso telespectador mandou mensagem pra cá mais cedo, membro do canal, mandou superchat. Vamos falar agora de ativos domésticos. Tô de olho no que tá chamando a atenção também aqui na nossa audiência, os papéis mais pedidos pelo nosso público. Falamos agora para mais de 1.900 aparelhos conectados de forma simultânea. Temos 1.689 likes. Estamos chegando perto aí dos 2.000. Nos ajuda aí, é dedo no like, sem contraindicação. Obrigado pela mensagem ao Davi Luiz da Silva. Vini, like dado, boa tarde pra vocês, obrigado. O Nilson tá aqui, elogiando o nosso Vilegas, que é convidado de hoje, 2h30 da tarde. Guilherme Pires mandou mensagem pra nós, obrigado, Guilherme. Tiago Silva, boa tarde, Vini, boa tarde, Sandra. Paquita Trader está por aqui, que show da Xuxa é esse? Márcio Campos, 1 mês de alta, perde tudo em 2 dias de queda. É o precursor do apocalipse. Márcio Campos, meu garoto, que é isso? Calma, cocada. Salve, salve também pro Renner Marques, Canal Gol, tá junto com a gente, muito obrigado. Anderson Pereira, essa risada do Coutinho é uma comédia. Ria para o Anderson Pereira, Coutinho. Aê, o que o Coutinho não faz? Nem precisa, né? Ele tem aí, né? Sem autorização, arrepiaram até a minha risada. Boa, Como Coutinho. é que eu faço com esse moreno? Tem... Como é que eu faço esse trem? Ficou bom isso aí, hein, Coutinho? É um maluco, né? Um abraço para o Leandro Pio, também tá junto com a gente. A Flávia Guedes tá por aqui. Boa tarde, a melhor bancada do Brasil. O pessoal tem inveja de você. Que aí, obrigado, Opa. Flávia. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Tamo junto. O Ike Grafista falando que o podcast ontem foi muito bom. Realmente, foi um dos melhores do ano mesmo. Obrigado, viu, Ike, pela audiência qualificada. Aí tem uma pergunta aqui que a Sandra Lacerda recebeu no WhatsApp também. O pessoal quer proteger os ganhos. Daqui a pouco a gente faz essa pergunta. Não é de membro do canal, então vamos priorizar quem é membro. Daqui a pouquinho a gente faz esse outro questionamento que chegou. Agradeço ao FRV Equitação. Porto Seguro PSSA3. Coutinho ontem recebeu uma traulitada. Aqui no programa não conseguimos entender o porquê. O balanço veio bom. Algumas linhas com uma leve desaceleração, mas ainda assim em geral um balanço bom. Porto Seguro PSSA3, Grupo Porto, tungada ontem. E agora, Coutinho? Se você olhar Porto Seguro, pessoal, então tá aqui, né? Acumulação, vai lá, parte superior do gráfico. Parte superior do gráfico, Porto Seguro é para baixo. O ativo cota 4578, suporte 4525. A tungada nos faz o favor de já redesenhar o movimento para baixo, comprados extremamente mal comprados. A sua última chance é o repique a 4525. Eventualmente, se tudo der certo aqui, esse cara poderia fazer um movimento de repique altista que me parece pouco provável. E aí, assim, se perder 4525, daria uma bela azedada para a recompra 3818. Então, por favor, comprados
tem que fazer alguma coisa abaixo de 4,525. Obrigado, Coutinho. O pessoal tá pedindo Embraer, Coutinho. EMBJ3. Trocou. EMBJ3. Boa. Double clique zoomzão. Vamos dar uma olhada em Embraer, ver o que acontece com esse cara. Mas aí não dá. Não, mas engraçado. Nossa, será que não atualizou até agora? Não, mas é que aí tá sem o 3, Coutinho. Perdoa. EMBJ3. Perdoa. Agora foi lá. Deixa eu ver se foi. Foi, obrigado. Aí, olha só, pessoal, no caso de Embraer é altista no seu macro, tá? Você tem aqui um canalzão gigantesco. Embraer, eu projetei compra a R$ 80,29. A compra, ela deveria ter sido executada neste movimento, não foi. Mas Embraer, eu vou trocar a cor aqui para vocês. Ó. Embraer, ela montou um segundo fibo de baixa, que também não é ruim, né? Ele joga você para baixo. A pergunta agora é se joga para baixo no meu ponto de entrada ou se joga para baixo, abaixo do meu ponto de entrada. Então, assim, a minha compra, que era R$ 80,29, passou a ser R$ 78,78. Então, eu tenho um movimento um pouco mais longo, a gente chama isso de movimento inercial, para aí sim fazer o upside. Curto prazo de Embraer, comprados, mal comprados, fiquem atentos. Formação de pivô de baixa já desenhada, joga Embraer para baixo. E agora você tem algo entre 80,29 e 78,78. Muito bem, obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Sabesp, pedido do nosso membro do canal. Sabe quem pediu? Sabesp? Não, mano. Ike Grafista. Ó, o Ike. O Ike tava falando aqui, ó, o papel tá renovando máxima histórica. Sabesp, por gentileza, Coutinho. Ó, Sabesp tá bonitona, o ativo cota 1,3917. A gente já tinha dado call de compra pra Sabesp, né? E aí, se você olhar aqui, ó, você tem pivô de alta bonitão, você tem envelope de alta bonitão, papel, você tem mais um envelope de alta nascendo aqui para Sabesp. Então, assim, quem está comprado em Sabesp está extremamente bem comprado. Novas compras eu vou deixar a critério, porque, de novo, eu gosto de comprar na parte de baixo do gráfico. Você está comprando na parte de cima, você compraria de 1,39 a 1,46, então eu vou deixar mais como manutenção, mas ok, tá correto. E aí você vai agora trabalhando o stop. Sabesp tem uma terceira linha a 1,46. Fique atento, então, porque chegando aqui é um belo ponto de desaceleração. Obrigado, viu, meu parceiro Marcelo Coutinho. Tem um pedido aqui, Coutinho, não é sempre que a gente fala não, mas a galera tá comentando muito. Na verdade, duas ações que a gente não fiba sempre. Uma é Viveo. Será que é VVEO? VVEO. Isso. Opa, esse sinal é dólar? Será que é o dólar aí? Se Deus quiser, renovando máxima. Que eu tô comprado nesse dólar, hein? Deixa eu ver. Ihu! Olha aí, Sandra Lacerda. Vamos lá, pessoal, técnico, sem torcida por aqui. Sandra Lacerda, o que está acontecendo com o dólar? Tá subindo, Vini. Alta pro dólar de 0,47% aos R$ 5,32 cravado agora, mas renovou a máxima do dia, por isso que a gente ouviu essa sinalização nos R$ 5,321, Vini. Fechado, muito obrigado, minha parceira Sandra Lacerda. Vamos ver se a coisa se desenha como eu tava pensando. Torneio do TC. Eu tô comprado no dólar, vendido no índice e vendido no Bitcoin. Não quero dizer nada, viu, pessoal? Não quero dizer nada, mas olha o Bitcoin. Olha o Bitcoin. Vai, Bitcoin! Daqui a pouco a gente fala mais de Bitcoin, senhoras e senhores. Vamos primeiro falar a respeito de Viveo. Coutinho, uma pancada, viu? Ó, e tem notícia. Sandra Lacerda me ajuda aqui com a informação. Viveo reverte prejuízo e tem lucro de 226,9 milhões de reais no terceiro tri. O primeiro lucro do ano. Com você, Sandra. A fabricante e distribuidora de insumos hospitalares Viveo teve lucro de 226 milhões e 900 mil reais no terceiro trimestre desse ano, encerrando um período de 5 trimestres seguidos de prejuízo. No mesmo intervalo de 2024, a empresa havia registrado prejuízo de 237,7 milhões de reais. O resultado foi beneficiado pela reversão de 314,6 milhões de reais relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o diferencial de alíquotas do ICMS. Em outubro, a Corte decidiu que as empresas que entraram com ação na Justiça até novembro de 2023 estão livres do pagamento retroativo. De julho a setembro, o lucro líquido ajustado, que exclui a reversão do DIFAL, alcançou 42,4 milhões de reais. Muito obrigado, Sandra Lacerda. Coutinho, com você, esse papel parece que avança bem hoje, hein, Coutinho? Vamos dar uma olhada. Coloquei aqui lado a lado, só para complementar a felicidade do Vini, comprados em dólar, por favor, atenção.
Objetivo do dólar, caso se mantenha, a probabilidade é boa de alta, é R$ 5,324. No caso de VV, olha só o que a gente tem. Você tem, puxou demais. Você tem parte de baixo, esse cara monta o seu primeiro pivô de alta, gráfico longo. O correto deste gráfico é ser feito no semanal. Quando você coloca no semanal, o que você tem? Ativo de baixo valor unitário, o ativo cota R$ 1,58, o seu objetivo R$ 1,70. Na semana sobe 14,49%, hoje ele pegou, cai, corrige, terceira linha pianinho, sobe, lateraliza, sobe. Então você vem aqui, duas figuras extremamente bem formadas, uma reversão em cima da retração de 61,8, terceira linha piano, e aqui sobe, lateraliza, sobe, piano. Duas formações gráficas, quem está comprado, extremamente bem comprado, só lamentavelmente não dá para entrar. Final do movimento, seu objetivo 1,70. Coutinho, o próximo ativo é Elbor. Faz uma movimentação completamente antagônica a Vivio. Olha só, Elbor tá na tela também, tem matéria, senhoras e senhores, a companhia registrou queda, de 63% no lucro do terceiro tri. A matéria da agência Reuters, publicada no portal CNN Brasil, o texto é de Igor Sodré. Sandra. A Elbor teve lucro líquido consolidado de 13 milhões de reais no terceiro trimestre. Isso representa uma queda de 63% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o balanço divulgado pela empresa nesta terça-feira, dia 11. As vendas brutas totais somaram 478,8 milhões de reais, queda de 3,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2024. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o patrimônio líquido, reduziu em 1,2 pontos percentual em relação ao final de 2024, atingindo 54,5% ao final do terceiro tri. A empresa informou que lançou 3 empreendimentos no terceiro trimestre, totalizando um VGV total líquido de 587 milhões de reais, dos quais 93% correspondem à participação da companhia. Bom, matéria completa para você, investidor e investidora. Elbor, por gentileza, Coutinho. Bora, gráfico longo, primeira coisa que você faz num gráfico desse é jogar no semanal. Nossa né? Senhora. Então, você põe esse cara no semanal para você ter uma perspectiva melhor. Graficamente, tudo sob controle. Subiu, corrigiu, terceira linha pianinho, subiu, bateu no objetivo. O presente aqui é essa tungada de 21,63% de queda na semana. O que você vai fazer? Você vai pegar esse FIBO, vai jogar ele para cá, pode jogar aqui um primário ou secundário, eu já deixo o secundário logo, que é mais didático. O ativo ele é baixista, R$ 3,26. Você tem aqueles 2 pontos de inflexão, né? Ou seja, você tem uma possível reversão praticamente a 3,25, ou você tem a manutenção de queda com possível reversão, essa sim é a melhor compra, a R$ 2,47. No curto prazo ele é baixista, fique atento, 3,17 passa a ser o seu respiro, perdendo 3,17, aí você está falando de 2,47. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos com mais 4 pedidos da audiência e depois giro corporativo preparado pela nossa Sandra Lacerda, informações a respeito de Boa Safra, informação a respeito de Taesa e muito mais. Você disse que são 4 pedidos. Tem quantos aí no WhatsApp, Sandra? Só aqui tem 3, Vini. Então lascou. Então são 5 pedidos, tá bom? Vamos com 3 do YouTube e com 2 do nosso WhatsApp. Quem é membro do canal com prioridade, o Paulo escreve pra cá e diz assim: Coutinho, é loucura entrar vendido em BBAS3? Muitas coisas na vida podem ser consideradas loucura dependendo do seu parâmetro de risco, né, Coutinho? BBAS3 vendido, BBAS3 estava com pivô de alta e estava rompendo uma resistência, não era isso? E é Banco do Brasil, é loucura entrar vendido agora? Acho que ele tá apostando. BBAS3. O balanço não vai ser bom, não. Tá caindo já hoje, hein? Olha só, vamos trocar a palavra loucura por um manejo de risco, tá? Assim, Banco do Brasil tem um pivô de alta. Banco do Brasil hoje cai 3,07%, praticamente um candle de engolfo que engolfa o movimento de alta do dia de ontem. A tendência de Banco do Brasil é altista, então eu substituiria a loucura por uma venda contra a tendência. Então assim, se você socar uma venda em Banco do Brasil agora, você praticamente está fazendo uma operação de venda especulativa. Não me agrada, a não ser que de novo você curta o risco. Se você pegar esse cara, olha só, você tem uma queda projetada a 2,138, ativo cota 2,274. Só que bater uma venda agora, você está vendendo contra a tendência, que também me desgosta. Tá? Então, assim, eu acho que não vale a pena. Até porque, como ela é uma venda curta, para você ganhar dinheiro, você vai ter que alavancar na quantidade. Né? Então, você não vai vender 100 papéis, 1000 papéis. Você vai ter que pegar e vender pesado para valer a pena
por um movimento que é curto. Então, assim, além de você alavancar e se expor mais, você se expõe mais contra a tendência. Então, aí a palavra loucura, ela cabe bem. Eu iria mais pianinho, eventualmente aguardaria o que vai acontecer. É um candle contra toda uma movimentação, que significa praticamente nada. Então, eu guardaria a sua loucura aí para um momento posterior. Muito bem, obrigado, viu, Coutinho? Olha, um monte de gente, Coutinho, pedindo para você fibar a prata. Não sei se tem. Se temos prata aqui. Deixa eu ver. Eu acho. Deixa eu ver se a gente tem a prata aqui. Tenho. Qual que é? É Silver. Na Black Arrow? Black Arrow. Então vamos lá dar uma olhada nesse cara. Silver. SILVER. Por gentileza, Coutinho. Tem membro do canal, tem pessoas que não são membro, uma galera falando que a prata é que tá bonita. A gente falou do ouro, o ouro avança 1,39% agora, 4.183 dólares por onça Troy, mas a galera tá falando que é a prata que tá legal, Coutinho. A prata deu uma pancada, olha só, você tinha um longo canal no início do ano tangenciando 29,34, ela acordou de forma gigante. Deixa eu só aproveitar aqui, quem sabe faz ao vivo, deixa eu colocar um novo gráfico aqui. Ô, louco meu! E deixa eu colocar, faço não, cara. Deixa eu colocar a prata e o ouro aqui, só para dar uma olhada, ver a comparação dos dois gráficos, espera aí. Deixa eu colocar janeiro. Faço não, velho. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, cara. Quase vou falar pra mim. Que infartei aqui. Olha só, quando você olha o gráfico da prata e quando você olha o gráfico do ouro, olha que interessante fazendo uma analogia, né? Esse cara subiu, lateralizou, subiu. Esse cara subiu, lateralizou, subiu. Os movimentos de alta e lateralização são praticamente idênticos em termos de periodicidade. O ouro lateraliza de maio a agosto, a prata lateraliza de junho a agosto, e aí quando você pega, vamos dar uma limpada nesse gráfico aqui do ouro, olha só, prata e ouro praticamente no mesmo movimento. Então assim, a prata cota $52,95, ela tem agora um pit stop a $54,44, assim como o ouro, 4.381. É praticamente o mesmo gráfico quando você olha ambos. Faltam mais 3 pedidos, que eu prometi. Um do WhatsApp e mais 2 aqui do nosso... Um do chat do YouTube e mais 2 do WhatsApp. Natura. Pra gente encerrar essa leva de pedidos do nosso chat do YouTube. Temos 1.723 likes. Daqui a pouco, informação e análise de Taesa e Boa Safra. Agora a gente fala de Natura, especialmente pro Leonardo Coutinho. Natura tá extremamente preterido, né? Dá uma olhada no gráfico. Isso aqui aparentemente é um outlier. Tá, então deve ter sido resultado alguma coisa. O papel foi extremamente punido, saiu de 9,38 para 7,93. Hoje respira, mas não tem o que falar, né? Pivô de baixa, cai, lateraliza, cai, corrige, cai. Ou seja, você tem um zilhão de figuras baixistas, comprado ou comprada extremamente mal comprados. A perda de 8,07 já potencializa o processo de queda. Natura, a gente até falou essa semana, né? O objetivo de Natura passa a ser 661. Fechado, obrigado, Coutinho. Pedidos do WhatsApp com você, Sandra Lacerda. Começando por MDNE3, Moura do B pro Anderson, DDD15, Coutinho, sua análise. Vamos dar uma olhada, Moura do B. Moura do B a gente também falou essa semana, o gráfico já está desenhado para vocês, e aí a priori o que eu comentei está acontecendo. Pedir cautela, Moura do B 3037, ponto de inflexão, Moura do B 3037, ponto de inflexão. Então olha aqui, Moura do B, aqui é praticamente também o gráfico de BBAS3, é o mesmo gráfico, tá? Então é um longo pivô de alta, você está praticamente em cima da linha, um pouco acima, um pouco abaixo, pouco importa, mas com possível ponto de inflexão. No caso de Banco do Brasil, inflexionou candle a candle, no caso de Moura do B, inflexionou na lateralização. Então assim, é altista, está bem comprado, tá tudo sob controle, só precisa ver o que vai acontecer nesta inflexão. Minha recomendação, coloca o stop, estopou na máxima, subiu, continua no game. É uma operação ganha-ganha. O que não pode é deixar a Moura do B aberto. Se ela azedar, você tem uma queda a 2,724. Asas, Coutinho, para Robert Leider, DD18, ele pede sua análise para o papel Asa 3. Asa a gente também falou, olha só, asa baixista, tá? A única coisa que eu falei é que a asa, você vê, né? A LTB você precisa de 2 pontos, prolonga-se e aí ela respeitou. A asas lateraliza, esta lateralização começa a quebrar o meu movimento de queda, né? Porque isso daqui tem a tendência de se transformar
num envelope de alta. Então, assim, quem está comprado, dependendo de onde comprou, ok, está num vento favorável. A formação ela pode tender a subir, o seu objetivo é R$ 32,86 para posterior queda. Mas, saindo de 29, eventualmente sobe a 32. A formação gráfica ela não é das mais belas, então, de novo, aqui em asas também cabe a colocação de um stop loss. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Só para a gente mostrar como estão as performances das principais empresas da Bolsa Brasileira. Ambev está no 0 a 0 em R$ 13,63. A alta é tímida, na casa de 0,20%. 0 a 0 também para o papel ordinário de Axia Energia, R$ 61,00, antiga Eletrobras. Nós temos Bradescão da Massa renovando mínima intradiária, retração de 0,82% agora para Bradesco. CSN sobe 2,17%, Petrobras Petri 4, caindo quase, agora 2,5%, né? 2,50% de retração. A gente vai fibar na sequência Petrobras e Bradesco. Me parece que aqui algumas movimentações importantes. Olha o papel da Vale, senhoras e senhores. Vale 3 avançando 1,23%. Sinalização sonora. Sandra Lacerda, você fala, o Ibov renova mínima do dia, não é isso, Sandra? Ibovespa na mínima do dia aos 156.803 pontos, uma queda de 0,60%. Vini. Coutinho vai fibar na sequência também. Agora, TC News, seu resultado da nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. E agora foi o Ibovespa Futuro também, hein? Indifut, contrato perpétuo, renovando mínima intradiária, 158.825 pontos. Agradecendo a nossa audiência. Falamos para praticamente 1.850 aparelhos de forma simultânea, audiência muito forte. Obrigado a você do outro lado da tela. Nós temos 1.732 likes. Tem mais superchat, hein? Muito obrigado. Daqui a pouco a superchat Prioridade também, membro do canal Prioridade. Rafa Hakuna Matascar, nosso membro do canal, tá por aqui, muito obrigado. O Romer Silva pedindo para falar de Boa Safra Soja 3, está no radar, vamos falar na sequência Soja 3 e Bradesco também. Antes, Coutinho, vamos rapidinho para esse mini índice e pro mini dólar, no gráfico de 4 minutinhos. Há pouco o Ibov renovou mínima do dia. Bola contigo, Coutinho. Vamos lá, pessoal, o mini índice, olha só, é aquela... Voltou para aquela história de quem tá mentindo, viu, Coutinho? Porque o dólar tava subindo legal, já começou a recuar de novo. Então vamos lá. No caso do dólar, o dólar ele permanece altista com o objetivo 324, voltou, mas aqui estão montando um pivôzinho de alta, então não é nada muito grave e eventualmente corrige a 33116. No caso do mini índice, é aquela venda que não foi, né? Então cai, lateraliza, cai, chegou finalmente a romper essa linha de 158, mas voltou. Então, de novo, são formações gráficas ruins, né? Eu acho que aqui vale muito a questão da paciência, né? Então, assim, é uma venda? É uma venda no mini índice. É uma compra no dólar? É uma compra no dólar, mas com formações gráficas ruins. Então, eu acho que vale a pena esperar. Você vê, o mini índice chegou a romper, voltou, então a gente já começa a te matar no coração de novo. Tá me matando. O dólar tem um movimento de alta, já rompeu, então volta também, poderia montar um novo pivô de alta. Eu ainda iria pianinho, deixaria por enquanto índice dólar em manutenção. Quem está posicionado, fique atento. O índice baixista começa a subir, então ponha um stop. O dólar, ele tem um movimento de alta, começa a cair, ponha um stop. Tô pondo um stop aqui. Bom, Coutinho, Bradesco e Petrobras, por gentileza, meu parceiro Marcelo Coutinho. Bradesco há pouco renovou mínima intradiária e Petrobras está caindo 2,5%. Então vamos lá, pessoal. No caso de Bradescão da Massa, o que a gente tem? Né? Vamos lá. Bradescão tem um objetivo a 1,988. Então você tem aqui, sobe, corrige, lateraliza, sobe, tudo sob controle. Bradesco hoje desacelera. Bradesco hoje desacelera perto da 1,988 é uma resistência. Então, assim, para mim, ou zera ou põe o stop, né? Assim, comprar nessa altura do campeonato sem informação gráfica, eu acho que não vale a pena. Se você pegar, você até tem ou até poderia usar
um eventual FIBO aqui para você ver próximos pontos, mas de novo, você está comprando ou está comprado no final do movimento. Então, compras eu vou deixar a critério de novo, né? Quando eu falo a critério, é aquela assim, se fizer, faça com cautela. Acima de 1,979, objetiva 2,096 e de qualquer forma coloca um stop, até porque Bradesco é beta positivo, acompanha o Ibov. Se o Ibov cair, Bradesco vem junto. Então, por favor, coloquem uma formação ou algum tipo de operação de proteção em Bradesco, seja stop, zeragem, compra de put, o que o valha, porque se a coisa der uma azedada, Bradesco com certeza vem junto. Muito bem, obrigado meu parceiro Marcelo Coutinho. Falamos a respeito aqui de algumas das principais blue chips da Bolsa Brasileira. Era Bradesco e... Petrobras. Eu falei de Petro não, né? Petrobras eu acho que não também, Coutinho. Petri 4, por gentileza. Perdoa, tá lá. Tá perdoado, Coutinho. Petrobras Tranquilo. é aquilo que eu falei, né? Olha só, recordar é viver. Eu falei que Petrobras você tinha duplo motivo de inflexão. Você tinha um motivo de inflexão pela resistência em linha branca e você tinha um motivo de inflexão por uma terceira que da terceira não passa. Então olha só, Petrobras bateu nessas duas linhas, Petrobras faz um candle forte de engolfo, esse candle aqui é um grande candidato a que você tenha um belo movimento de correção de Petrobras, então aqui tudo que eu falei para Bradesco vale para Petrobras, zera, põe o stop ou compra uma put, porque isso aqui pode ensejar uma queda gigante que vai te levar, no pior caso, é só você estender, R$ 30,88. Fechado, obrigado Coutinho. Vamos lá, informações a respeito de Boa Safra e Taesa também, senhoras e senhores. A gente começa, Coutinho, com a empresa do setor agro, Soja 3 Boa Safra. A companhia tem lucro de 26%, maior no terceiro trimestre, mas as margens recuam com juros e volatilidade. Matéria do Estadão Conteúdo do portal Infomoney. Vamos lá, Sandrinha? Vamos lá, Vini. A Boa Safra encerrou o terceiro TRI de 2025 com receita líquida de R$1,1 bilhão, alta de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido cresceu 26% para R$68 milhões e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, que é o EBITDA, subiu 54% para R$113 milhões. O lucro bruto somou 148 milhões, aumento de 51% sobre o terceiro TRI de 2024. Segundo a empresa, o desempenho reflete a intensificação das entregas de sementes de soja, mas as margens recuaram em razão da alta de juros e da volatilidade de commodities. Abrindo aspas para o CEO Marino Colpo, ele diz: crescemos 56% em faturamento e 26% em resultado. Os principais detratores foram juros mais altos e margens mais apertadas, além da variação dos preços das commodities. Poderíamos ter faturado ainda mais, mas preferimos descartar parte das sementes para manter o nosso padrão de qualidade acima de 90%. O Marino explicou esse padrão de qualidade aqui no Almoço de Negócios. Nós entrevistamos neste ano o CEO da Boa Safra. Coutinho, Soja 3, por gentileza. Olha só, pessoal, é o tipo de papel que eu não gosto, tá? Deixa eu explicar por quê. Soja 3 está lateralizada desde janeiro 25, sua mínima 9,68, sua máxima no 1,23. Então assim, você tem alguns outliers, aqui em julho ele pegou, deu uma saidinha, voltou. Hoje o papel é penalizado e nota que esse gráfico está no semanal. Se colocar ele no diário, ele simplesmente não faz sentido você analisar um gráfico diário de um ano. Então é minimamente semanal ou mensal. O ativo 4969 vai perdendo 968, vai fazendo aqui um belo de um canal de baixa. Tudo bem que essa região de 968 ela é uma região difícil de ser rompida. Aqui a única operação que eu vejo é para quem verdadeiramente gosta do papel. Gutserávulo, se eu não me engano, não sei se foi Soja 3, não, perdoa, foi SLC. Fez uma operação estruturada que deu super certo, o papel ele teve um movimento inercial de queda, depois subiu com compra de put. Aqui o que você tem? Comprar o papel nessa região, imaginando que esse cara pegar e vai dar uma repicada. É uma operação alavancada, eventualmente pode ser acompanhada de um derivativo para poder proteger, mas é um papel que praticamente lateraliza nessa região, formação gráfica horrorosa, trata-se de uma operação especulativa. Obrigado, viu, meu parceiro Marcelo Coutinho. Próxima notícia, Taesa, Coutinho. Vamos lá para a empresa do setor elétrico, uma companhia que atua no segmento de transmissão de energia. Lucro regulatório aumenta 5,2% no terceiro TRI de 2025, isso na comparação com o mesmo período do ano passado.
O valor chegou do lucro regulatório de Taesa em 323,3 milhões de reais. Matéria está no portal Infomana e o texto é do Estadão Conteúdo. A transmissora de energia Taesa reportou lucro líquido consolidado de 323,3 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, o que representa uma alta de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida regulatória totalizou 650,5 milhões de reais, alta de 9,8% em base anual de comparação. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ficou em 548,8 milhões de reais, crescimento de 12,6%. Ao final de setembro, a dívida líquida de Taesa era de 9,346 bilhões de reais, redução de 1,7% em relação ao segundo tri desse ano. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA, ficou em 4,1 vezes estável na comparação com o trimestre imediatamente anterior. TAEE 11, Coutinho. Impressionante. Esse aqui é o papel que é a sua cara, é o papel da riqueza. Muito obrigado. Quando eu olho para esse papel, é a Você primeira lembra de coisa. Eu lembro de você. Quando Uau. você pensa no Léo Pinheiro, no Moreno, qual papel você imagina? Nossa, ainda bem que eu fiquei velho e rápido, porque eu tive que segurar aqui, ó. Pode falar, Coutinho. Não, Ninguém não tá pode. ouvindo, pode Tô em falar. canal nacional, rede nacional. Amar 3, Marisa. Boa, Amar 3. O meu era um pouquinho mais alavancado, lindinho. E... Mas Amar 3 é uma boa, você se mandou bem. Amar 3. Esse papel existe ainda, né? Existe. A Marisa? É? Acho que tem, deixa eu ver. Marisa, Amar 3 faz tempo que eu não faço, mas acho que existe sim. Marisa, tá, R$1,13. Virou opção. Virou opção, né? Virou opção, já tá mortinho já. Amar 3. É, 1,13. Bom, vamos lá. Taesa. Até Taesa. TAEE 11. O papel que é a cara da riqueza, você falou que se lembra de mim, fiquei lisonjeado, Coutinho. Se você vê, o papel subiu na inflexão. Taesa subiu R$ 37,82, o ativo cota 4,379, comprados bem comprados. Ativo de manutenção, não faria novas compras, o seu objetivo 4,566. 4,566 é uma terceira, da terceira não passa, chegando lá, por favor, zera, estopa ou proteja de alguma forma. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos com mais pedidos do nosso público, mais gente da nossa audiência construindo a almoção de negócios. Deixa eu olhar, Coutinho, lá no mercado internacional. Leozinho vai me ajudar aqui. Vamos passear, Leozinho, como estão os ativos no curtíssimo prazo. Bitcoin segue sua trajetória de baixa. Nós temos o petróleo Brent também recuando agora nos últimos 20 minutos, buscando uma região de estabilização abaixo do patamar de $63 o barril. Você observa que no gráfico de 5 minutos tem uma média móvel aqui de curtíssimo prazo, 9 períodos, em 62,93. Está servindo, pelo menos por enquanto, como uma região de resistência. Vamos ver se vai ser respeitada. S&P 500... acentuou o viés de baixo, o S&P agora cai 0,17%. Nasdaq cai mais. Olha a Nasdaq no gráfico de 5 minutos, senhoras e senhores, retração de praticamente 0,50%. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá observar as principais empresas de tecnologia. Ih, Microsoft, hein, Coutinho? Vamos colocar Microsoft aí. Bem? Microsoft acentuou o viés de baixa, a queda já é superior a 1,5%, papel bate agora a mínima do dia, luta para sustentar o patamar de $500 por ativo. Microsoft no vermelho. Você, Coutinho? Microsoft tem uma lateralização longa, gráfico, primeira coisa, deve ser colocado em escala semanal. Esse FIBO pode jogar fora, não precisa dele. E agora a Microsoft, na verdade, o que você tem é uma lateralização. O ativo tem sua máxima 555, sua mínima 492, cota 5060. No diário, se você quiser pensar em trade especulativo de ponta comprada, não o faça. Nota que você tem já um envelopão de baixa, a Microsoft deve perder o 492. E a formação gráfica extremamente desfavorável. Você vê que ele deu uma porrada, parou ali no início de agosto e aí ficou transitando praticamente. Aqui você tem um novo outlier, o papel cai, só que monta uma figura gráfica baixista. Então essa compra no 492, até porque ela já foi feita, nota que ela já foi testada, ela não andou e agora ela volta. A Microsoft para mim é baixista, perdendo 492 a Zeda. Obrigado, Coutinho. Em relação aos bancos, olha aqui, o setor financeiro lá nos Estados Unidos, nós temos JP Morgan subindo 1,78%, Goldman Sachs, vamos fibar, Goldman Sachs? Goldman Sachs.
GS, sem segredo, avança mais de 3% agora. Morgan Stanley sobe 2,66%. Citigroup, avançando 2,66% também. Bank of America, 1,5% de alta. Wells Fargo sobe 1%, portanto Goldman Sachs é o ativo que mais chama a atenção do setor financeiro americano, avança 3,20% agora, Coutinho. Vamos embora, 836 dólares. Isso. Isso aqui é papel, hein? Isso Uma que é ação papel. custa Uma ação você compra um Corsa aqui no Brasil. Olha só, o ativo tem um belo pivô de alta, inclusive dá ponto de compra, tá, pessoal? Se você olhar a formação gráfica dele, ó, ele sobe, corrige, terceira linha pianinho aqui, 61,8, sobe. O ativo faz o rompimento do seu ponto de teste, que é 825 dólares, compras a critério, o seu objetivo, 899 dólares. Obrigado, Coutinho. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o mercado local, cenário doméstico. Antes, Sandra Lacerda com informações, declarações que acabam de aparecer em agências internacionais do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Ele fala, você sabe agora. Sandra. Alguns destaques de Scott Bessent, portanto, em agências internacionais. O primeiro deles começa: a demanda por títulos do Tesouro está tão forte como sempre. Na verdade, deixa eu acompanhar aqui um destaque um pouquinho antes. Ele diz: os títulos do Tesouro são o mercado de melhor desempenho entre os países desenvolvidos em 2025. O volume diário de negociação à vista de títulos do Tesouro gira em torno de $1 trilhão. Demanda por títulos do Tesouro está tão forte como sempre. Muito bem, obrigado, Sandra, pelas informações. A gente vai monitorando, senhoras e senhores, vários destaques em agências internacionais. Scott Bessent também disse que os títulos do Tesouro estão mais líquidos e mais robustos do que nunca. Portanto, são declarações importantes, dando segurança para quem pretende adquirir os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que são considerados até hoje os títulos mais seguros do planeta. A gente sabe que o país comandado por Donald Trump tem uma dívida que é trilionária. Essa dívida não foi feita só na gestão de Donald Trump, evidentemente, mas ele hoje é que faz a gestão dessa grana, dessa dívida, ou da falta dessa grana. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ele é o cara da tesouraria, é ele que fala como está a situação dos cofres e é ele que está dizendo ao mundo que os títulos do Tesouro americano estão mais líquidos, ou seja, todo mundo quer comprar, tem negociação, e mais robustos do que nunca. Além disso, ele também menciona as stablecoins, olhando para o segmento cripto. Scott Bessent diz: as stablecoins podem crescer 10 vezes até 2030, partindo de 300 bilhões de dólares. Vamos continuar monitorando a demanda dos investidores por títulos do Tesouro, e assim ele encerra a sua série de comentários nesta tarde de quarta-feira. Vamos voltar aqui para o mercado brasileiro, cenário doméstico. Sandra Lacerda me ajuda a entender o que acontece com as ações mais negociadas do mercado local, os papéis que mais recuam também. Profit Pro, Nelógica na tela. Sandrinha, considerando a variação percentual, os ativos que compõem o Ibov. Bola contigo. No ponto comprador, em primeiro lugar, a gente vê aqui no verde operando Taesa, alta de 3,013% aos R$ 43,76. A empresa reportou balanço, como nós já trouxemos aqui. Em segundo lugar, vem B3, que também teve seus resultados divulgados, que agora avança 2,81% aos R$ 13,91. Ocupando agora o terceiro lugar, vem Semin, que avança 2,99% aos R$ 5,85 na máxima do dia. Já na ponta oposta, quem mais recua nesse momento é CVC Brasil, queda de 8,33%, negociada a R$ 1,87. Cosan, queda de 7,34% aos R$ 6,19. Vamos, fechando o nosso top 3 de quedas, um recuo de 6% agora para a companhia, aos R$ 3,55. Essas três empresas também reportaram seus resultados, Vini. Muito obrigado, Sandra Lacerda. Coutinho, vamos rapidamente falar de CSN Mineração. Por que não vai falar de Taesa? Acabamos de falar. Para quem está chegando agora, a Sandra Lacerda inclusive leu a notícia aqui do portal Infomoney sobre Taesa. Então nós vamos com CSN Mineração, Semin 3, está na máxima do dia, R$ 5,84, Coutinho. Tá, só antes de mudar, pessoal, atento o índice dólar, gráficos de 4 minutos. O índice retoma o seu movimento baixista, o dólar retoma o seu movimento altista.
Formação gráfica do índice tá melhor, mais bonito, envelope melhor desenhado. A formação gráfica do dólar, ela tá um pouco ruim, então, por favor, atento. E aí você pediu para mim Semin 3. Isso, só para reforçar, Coutinho, você foi bem aí em cantar a bola, o Ibov renovou mínima agora, não o Ibovespa Futuro, o índice referência da Bolsa Brasileira no mercado à vista, toca a mínima em 156.773 pontos, retração de 0,58% agora. Você, Coutinho? No caso de Semin, pessoal, Semin deu ponto de compra a R$ 5,58, mesma formação gráfica, né? Subiu, corrigiu, terceira linha pianinho e agora sobe. Comprados, bem comprados. Esse cara sobe a 5,99, chegando lá, dá uma olhadinha o que acontece. O objetivo de Semin 3 é R$ 6,39. Obrigado, meu parceiro, valeu, Marcelo Coutinho. Pra gente encerrar o top 3 de alta, lembrando que Vale já foi monitorada tecnicamente, Vale não, Taesa já foi monitorada tecnicamente. Vamos com B3, Coutinho. B3, SA3, nós ainda não falamos. Papel também avança aí pertinho de 3% agora, o papel da B3, R$ 13,93. Formação gráfica ruim, né? Tá Você gostando não, né, Coutinho? Não, porque olha só, Vini, esse cara tá lateralizado desde julho 25. Lateralizou entre 12 e 13, ou seja, lateralização pequena. Hoje, excepcionalmente, esse cara pega e sai. Só que ele sai de uma lateralização e vai para outra, né? Ou seja, eu tenho esse ponto, eu transporto ele para cá. Então aqui, pessoal, da mesma forma que esse cara inflexiona aqui, esse cara pode inflexionar. Comprado? Beleza, bem comprado, ativo bonitão. O ativo saiu de 12 e foi para 13,19. Só, por favor, me coloquem um stop aqui, porque se esse cara azeda, ele volta para dentro do canal, o objetivo no 236. Você praticamente vai devolver tudo que você ganhou. Obrigado, viu, Coutinho? Próximo papel agora falando do top 3 de queda. Aí aqui é traulitada, viu, Coutinho? Aqui é marretada para tudo que é lado, começando com o CVC Brasil, uma retração que beira 8%. O papel fechou ontem em alta na casa de 11%. Divulgou o balanço hoje, talvez seja aí um boato fato, subiu no boato, tá realizando no fato, 8% de retração para CVC, Coutinho. Aqui também tá pianinho, Vini, olha só, caiu, corrigiu, venda na terceira linha pianinho, venda inclusive que pode ser executada. Objetivo desse cara, mesma coisa, R$ 1,64, R$ 1,27, deu venda na retração de 61,8 certinho, cai, corrige, cai, agora deixa descer. Comprados, mal comprados, saindo de 1,87 proíbe-se a venda, aí você recupera ela em 1,64. Vamos falar de Cosan. Coutinho, por gentileza. Cosan. Retração de 7,34%, CSAN3. Gráfico horroroso de Cosan, né? Esse Ei. FIBO, olha só, esse FIBO pode apagar, o ativo tá lateralizado, a gente até esse cantou não é minha cara não, né, Coutinho? Não, esse aqui não. Muito bem. Esse aqui é lateralizado, não tem nada para fazer com esse papel. A queda dele joga ele para dentro do canal, o ativo lateraliza desde setembro 25, não faria nada com esse cara, deixaria como manutenção. Comprado, mal comprado, ativo lateralizado há 2 meses, custo de oportunidade de capital preterido, para mim pode ficar fora de Cosan. RECV3, Coutinho, por gentileza, Petro esse. Recôncavo, 6% de marcha ré para ela. RECV3. Nossa senhora, aí, agora sim, hein, Coutinho? RECV3. Agora foi. Você tinha 2 pontos de inflexão. O ativo no dia de ontem, olha que loucura. No dia de ontem, vou esconder o candle de hoje. Esse aqui é o candle de ontem. No candle de ontem, o ativo fez pianinho, fez o movimento de inflexão, ó, bateu e inflexionou. Hoje não aguentou. E aí esse cara pegou e deu essa pancada. O ativo cai 6,08%. Se você olhar o movimento, ele é de baixa, né? Esse cara tem uma queda, aqui você tem um pivô de baixa, aqui você tem outro pivô de baixa. Então esse cara, se você quiser, a gente pode até fazer mais didático. A gente limpa o gráfico todo e a gente fiba essencialmente os pontos de baixa. Então olha só, você tinha, né, ou teve uma venda a 1,170. O objetivo desse cara é 1,064, comprados, mal comprados. Lembra que eu falei? Quem está operando o petróleo, as Junior Oils, Petrobras, quando você faz uma correlação com o Brent, você tem esse tipo de conduta. Então você nota que aqui, e ainda mais assim, né? Geralmente por espelhamento, né? Ou seja, quando o Brent cai, esse cara aqui do lado de cá cai alavancado. Então o RECV3, por exemplo, é
Petrobras, como a gente acabou de analisar, a mesma coisa. Então, quem tiver em petróleo deve estar tomando calor. Muito bem, obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Sinalização aí indicando para você que o Ibovespa está buscando região de mínima do dia, hein, senhoras e senhores? Vou dar uma olhada. Deixa eu ver, ó, Ibov, 156.773 pontos, renovou mínima. E aí me chama a atenção, Coutinho, esse gráfico, ele é safado mesmo, né? Índice dólar, é difícil operar esse negócio. Ó, vou colocar o gráfico de 1 minuto. Agora aqui já tá na base da loucura. Então, ó, 1 minuto no dólar. Olha esse dólar aqui, ó. O dólar de 1 minuto. Veio caindo forte. E o índice? Caindo também, ó. Pera aqui é o gráfico de 5. Deixa eu pôr no gráfico de 1 minuto. Ó o gráfico de 1 minuto do índice. Veio caindo também. Aqui agora o índice, esse candle aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, ele era todo vermelho. Agora que ele mudou aqui, ó. Tem um repique pra cima, no curtíssimo prazo. Coutinho, algo a acrescentar índice dólar. Você já disse aqui várias vezes que é uma difícil leitura, principalmente para quem tá operando no curtíssimo prazo, o futuro da moeda americana. Não é, Coutinho? Vamos lá, depois eu vou aproveitar a sua deixa e eu vou dar uma aula aqui, tá? Oh, aí Não, você falou um negócio extremamente importante ali que eu acho que vale. Tá bom. Assim, o índice, né, ele foi o que eu falei, o índice tem melhor gráfico, o índice é baixista, então assim, ele caiu, lateralizou, montou aqui um envelopezinho secundário, tudo sob controle. Mantém o índice como venda, ainda que numa figura gráfica desfavorável. O dólar é aquilo que eu falei, o dólar compra, mas o dólar numa figura ruim. Nota que nos últimos 8 minutos, o dólar ele já meio que virou. Se estou operando esse tipo de informação, isso aqui já me incomoda. Eu já pego e zero. Você praticamente zeraria com leve lucro ou leve prejuízo, dependendo do ponto de entrada. E para mim, ponto final. Quando o gráfico começa a perder esse tipo de essência gráfica, ou seja, já não tem mais figura, a coisa começa a se desconfigurar. Então, dólar para mim, eu já teria fora. O índice não. Também. O índice cai, lateraliza, o índice ainda tá bonitão. O dólar eu estaria fora. Agora, deixa eu aproveitar rapidamente que o Vini falou uma coisa extremamente importante. Quando você pega o gráfico e ele usa... Qual foi que você foi do dólar? Foi dólar e índice do gráfico de 1 minuto. De 1 minuto e tal. Então, qual é o problema disso, pessoal? E aí eu vejo muita gente que opera gráfico de 1 minuto. Por que você nunca na sua vida você pode operar gráfico de 1 minuto? Porque só foi dar uma olhadinha. Porque quando você... Não. Eu vou pegar só um exemplo, lindinho, ó, calma, respira. Já tô aqui fazendo red. Toma um chocolate aqui, lindo. Já fui fazer Olha red. só, quando você opera o gráfico de 1 minuto... A Sandra olhando pra ver se ia me dar um chocolate de verdade. Cadê? É o celular, Sandra, calma. Ela... mas eu também tô operando aqui de 1 minuto. Não, essa daqui tá muito... Não, pra ela é diazepam. Ô, Coutinho, a Nath fez docinho, hein? Ela trouxe docinho. Isso é uma indireta pra eu ir lá e comprar? Olha só, pessoal, por que você nunca deve operar gráfico de 1 minuto? Porque quando você coloca no gráfico de 1 minuto, a oscilação do gráfico de 1 minuto, lembra, né? Quanto menor o time frame, menor a amplitude do candle, e aí esta amplitude, ela começa a se confundir com volatilidade. Então o fato, por exemplo, de você olhar este candle aqui e falar, não, o dólar virou e o dólar passa a ser altista. Quando você pega este candle que graficamente te passa a percepção que é um candle grande, é um candle de 1,5 ponto. Então, nunca operem gráfico de 1 minuto. Por quê? Porque o problema do gráfico de 1 minuto é que tendência e volatilidade se misturam. Então, não quer dizer que este movimento aqui, o dólar ele pegou e fez uma reversão. Isso é simplesmente vol. Só que você pega a vol e coloca ela em formato de candle. Então, se vocês vão fazer day trade, pelo menos na minha forma de enxergar o mercado, o menor time frame correto para você fazer day trade é 4. Então você vai fazer com 4, com 5, com 10, com 15, com o que você quiser. Mas não me façam day trade com gráfico de 1 minuto, porque você não consegue distinguir se aquilo é uma mudança de tendência ou se aquilo simplesmente é uma mudança de volatilidade. Você olha candles longos que te passam a percepção de um candle longo, de uma mudança. Esse, por exemplo, que eu tô colocando aqui é um candle de 2 pontos que no dólar é praticamente a vol de um gráfico de 5 minutos, tá bom? Isso que é muito importante. E é a sua deixa, lindinho, ó. Muito bem, Coutinho. Eu só olhei o de 1 minuto que eu sabia que o Coutinho queria dar uma aula. Coutinho, muito obrigado pela sua participação. Coutinho hoje foi pro hospital, fez exame, tá aqui junto com a gente. Não abandona o Almoção de Negócios, nunca, né, Coutinho? Muito obrigado. Não, Olha. tá vivão, Coutinho, aí não. né? Agora vamos ver. Coutinho, a gente se fala agora só no dia 8 de dezembro. Por quê? Porque sexta-feira eu já tô de férias. Ah, é, lindinho? É, Coutinho.
Não vou tirar tanto tempo igual você. Vai pra onde, lindinho? Abre o jogo. Eu vou pra Ribeirão Preto, tem uma corrida de rua pra fazer lá. Se tiver algum telespectador aí de Ribeirão Preto, tô chegando dia 30 Vai de tomar novembro. um chopp lá no Pinguim? Vou, sem dúvida nenhuma. Um antes e um depois da corrida, que é pra calibrar bem. É. Eu Tá vou bom, pra Belo Horizonte, Minha terra. vou pra BH, devo ir pra BH no dia 26 de novembro, vou pra BH. Vou pra BH, fico 26, 27, 28, aí depois vou pra Ribeirão Preto. Acho que vai ser alguma coisa assim. É isso. quem E vai- vou pra Águas de Lindóia E também. quem vai pilotar é a maravilhosa Sandra Lacerda. Sandra Lacerda comandando aqui, Coutinho. Eu Falou e o que Lucas vai. Wood. Ela e o Lucas Wood. Falou que Luxo puro. quer sair dessas 3 semanas com o codinome Sandrinha Mão de Ferro. Não tem moleza. Ah, Sandrinha, não posso Eu já vir ganhei hoje. o Sandrinha Trader, Se né? vira. É? Sandrinha, hoje eu não vou conseguir. Se Venha. vira. Sandrinha, mas tenho que levar minha mãe ao médico. Deixa ali sozinha. Chama o Uber. Sandrinha falou que não vai. Coutinho, espero que você esteja bem de saúde também, viu? Vamos ver É, isso mas, daí. mas eu acho que eu vou estar remoto, meu amor, eu te aviso. Mas eu estarei com você de um jeito ou de outro. Oh, meu sempre. Deus, Coutinho. Hashtag todos os amores Sandra Lacerda. Coutinho, muito Tchau, obrigado. lindão. Tamo Obrigado, junto, viu? tá bom? Melhoras aí, Tchau, meu meu amor. parceiro. Pessoal, Tchau, boa Coutinho. tarde pra vocês, tá? Marcha fúnebre. Lindinho, ó. Aí o Moreno tá Não, exagerando, hein? Moreno, eu quero ver o Moreno jogando picobol. Você quer- é isso que você quer ver, né? Esse é meu Eita, objetivo de vida lá desse ele, ano, é tá. Moreno jogando picobol comigo. Tchau, pessoal, boa tarde pra vocês. que